Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida nesse dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a pastora Regiane da Comunidade Evangélica Transbordar e eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 24. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar. Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Antes de começar essa palavra, eu queria perguntar como é que está o seu coração nesse dia. E talvez não seja uma pergunta comum, porque nem todos os dias as pessoas perguntam como está o seu coração. Mas hoje eu queria que nós meditássemos e refletíssemos um pouco sobre isso. A palavra de Deus diz que alguns discípulos, ou quase todos, após a morte de Jesus, estavam separados, estavam afastados, quando eles deveriam estar em comunhão. E a Bíblia diz aqui que dois deles, ao invés de ficarem em Jerusalém, foram pelo caminho de Emaús. E não havia outro assunto naquele momento ou naqueles dias que não fosse a morte de Jesus, que não fosse a crucificação daquele homem que era inocente. E esses dois discípulos, eles estavam, como a maioria deles, com o coração preocupado, com o coração angustiado, aflito, sem saber qual seria o seu destino, qual seria o seu futuro, o que aconteceria. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles caminhavam, Jesus se aproximou deles e perguntou: o que é que preocupa o coração de vocês? Por que é que vocês estão tão aflitos? E então eles responderam: mas será que você não sabe o que é que aconteceu nesses últimos dias? Eles disseram: o Jesus que nós acreditássemos, Jesus de Nazaré, ele morreu e nós tínhamos esperança que ele remisse a Israel. E aqueles dois homens, como diz a palavra de Deus, eles foram impedidos de reconhecer que a presença de Jesus estava ao lado deles. Tudo porque o coração deles estava angustiado, tudo porque o coração deles estavam preocupados, porque aparentemente a esperança deles haviam se ido ou morrido, sido sepultada. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali ao lado deles. E talvez hoje, por muitas vezes, Jesus tenta falar com as nossas vidas e nós não conseguimos reconhecer a voz de Jesus. Nós não conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado, porque o nosso coração às vezes se encontra entristecido, talvez angustiado, com muitas preocupações. Há uma história muito interessante de um certo homem que morava numa cidadezinha e ali começou a chover bastante e a ponto de dar uma enchente. E todos os vizinhos começaram a tentar socorrer uns aos outros e subiram nos seus telhados, e aquele homenzinho fez a mesma coisa. E a história diz que alguns tinham canoas e passavam e queriam ajudar aquele homem, diziam: vamos, entre na minha canoa. E ele dizia: não, eu não vou, porque Deus vai me salvar. E então um outro passou com uma lancha com muitas pessoas e disse: vamos. E ele dizia: eu não vou, porque Deus vai me salvar. E então veio um helicóptero do bombeiro e disse: sobe pela escada, nós queremos te salvar. Ele disse: não, eu não vou, porque Deus vai me salvar. E esse homem acabou morrendo. E quando ele chegou no céu, ele disse: Deus, tanto que eu aguardei a sua salvação e o Senhor não me salvou. E Deus disse para ele: como, querido, eu não te salvei? Eu enviei uma canoa, eu enviei uma lancha, eu enviei um helicóptero e você não quis se salvar, ou seja, você não percebeu que era a minha providência que estava chegando na sua vida. Hoje eu quero dizer para você que Jesus está no caminho junto com você. Deus está com você, Deus é com você. Então que nesse dia nós possamos abrir os nossos olhos para perceber que Jesus está conosco. A Bíblia diz nessa mesma passagem que Jesus teve uma atitude onde eles perceberam que era Jesus que estava com ele.
Jesus, ao comer juntamente com eles, levantou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E eles perceberam: Jesus está conosco. E Jesus, ele continua tendo as mesmas atitudes, que nós podemos perceber que ele é o próprio Deus e que está conosco. As atitudes de Jesus continuam a mesma. E ele teve uma atitude por você e por mim, que foi morrer naquela cruz do Calvário. Talvez se ele tivesse que ter a mesma atitude, ele morreria novamente por mim e por você. Então nesse dia eu queria mais uma vez confirmar: como é que está o seu coração? Abra o seu coração para saber que Deus está com você, que Deus está falando com você e que Jesus está no caminho junto com você. Feche os seus olhos, eu queria orar contigo e nós vamos clamar para que Deus nos ajude a ter essa sensibilidade da presença dEle. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos nesse dia, Jesus, porque nós temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor tem estado conosco, mas às vezes pelas aflições da vida, assim como a Tua palavra diz que nós teríamos, nós deixamos de perceber que o Senhor está conosco, nós deixamos de perceber que a Tua presença está na nossa vida, nós deixamos de perceber a Tua voz falando ao nosso coração. Mas nesse dia eu quero orar junto com os Teus filhos, Senhor, e em nome de Jesus, que nós possamos ter os nossos corações abertos, a nossa visão aberta, os nossos ouvidos abertos, a saber que o Senhor é aquele que fala, aquele que está conosco na beira do caminho, Senhor. Então, em nome de Jesus, ser conosco nesse dia, abençoa essa vida, limpa esse coração, porque o Senhor é aquele que é especialista em limpar corações, tira preocupações, angústias, aflições, Senhor, que invadem a nossa alma, perturbam a nossa paz. Mas em nome de Jesus, nesse dia eu quero declarar paz sobre essa vida, eu quero declarar a Tua paz sobre este coração, e que em nome de Jesus o Senhor possa se fazer presente, Senhor, em cada vida. Eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço nesse dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Deus é com você, vou confirmar mais uma vez, Deus está contigo, Jesus está contigo nesse caminho, não desista, prossiga em frente, em o nome de Jesus. Eu quero te convidar também a nos fazer uma visita. Nós somos a Comunidade Evangélica Transportar, estamos aqui situados na Avenida Casa Verde, número 2128. Quero te convidar para um culto da família, aos domingos às 10 horas da manhã, onde Deus tem derramado o seu poder, onde Deus tem transformado vidas, tem alcançado vidas, tem curado pessoas. E eu quero te convidar porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial preparada para a sua vida. Eu quero te agradecer, que Deus abençoe muito a sua vida e que a presença de Deus esteja com você. Amém.